Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos, nesta aula, nesta etapa, falar sobre uma nova temática, que eu acredito que agora já esteja aí aparecendo no vídeo, que é sobre o vocabulário, tá certo? A gente vai ver o que é o vocabulário, por que ele é importante para aprender uma outra língua, para aprender uma língua estrangeira, e a gente vai ver, né, o vocabulário especificamente, né, do inglês, tá ok? Então, nesse sentido, nós vamos, primeiramente aqui, né, entender alguns conceitos, eu vou apresentar aqui para ficar maior, entender alguns conceitos, tá? E aí eu trouxe de maneira bem explicativa para ver se fica legal e fácil de entender como é essa relação do vocabulário com a língua e com a questão da aprendizagem, certo? Então, o que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de léxico, tá certo? Esse léxico, que em inglês a gente chama lexicon, tá? É o conjunto de todas as palavras que a gente possui na língua, ou seja, todas as palavras que a língua, né, tem, que a língua consegue ter, e que estão ao nosso dispor, né, que estão aí para serem utilizadas. No caso do inglês e do português, né, são duas línguas diferentes, então o léxico das duas é um léxico diferente. O português ele tem mais palavras do que o inglês, né, o inglês tem menos em número, né, em quantidade, só que ambas as línguas, né, português e inglês, conseguem funcionar com o léxico que elas têm, tá? Então o português tem um léxico maior, mas o inglês tem um léxico menor, mas isso não impede as questões comunicativas, tá ok? Por quê? Por mais que a gente tenha todas essas palavras disponíveis, né, milhares e milhares de palavras disponíveis, a gente não utiliza tudo. A gente utiliza um número, uma quantidade, e essa quantidade é que vai ser importante para a gente, né? Então, a gente vai desenvolvendo esse léxico ao longo da vida. Por exemplo, do português, você vai aprendendo novas palavras a cada dia, né, desde criança até a vida adulta, e você vai aprendendo, continua aprendendo nessas palavras todos os dias. Quando você vai aprender uma nova língua, né, você vai justamente aprender um novo léxico, você vai aprender uma nova quantidade de palavras. Só que nas duas línguas, né, em ambas as línguas, por exemplo, a sua língua, que é o português, e a língua que você está aprendendo, que no caso é o inglês, né, você vai ter uma quantidade de léxico que vai variar. No caso da gente, né, nós vamos ter mais léxico do português, porque a gente usa o português muito mais e precisa muito mais do português, e vamos ter o léxico do inglês um pouco menos, né, um pouco menor. Mas, né, isso a gente pode ampliar, obviamente, e pode aumentar também o número de línguas, né? Cada língua que você vai aprender, que você vai estudar, vai desenvolver, então, um léxico para essa língua, tá? Então, outra característica importante, como eu já tinha falado, é que o léxico, você não aprende todo o léxico, né? Você não usa todo o léxico, porque na sua vida, você vai escolhendo determinados caminhos, você vai escolhendo determinadas direções, e a partir desses caminhos, dessas direções que você escolhe, a partir delas você vai aprendendo e vai utilizando determinadas palavras, ok? Você acaba fazendo algumas escolhas. Então, o caso de vocês, né, que trabalham com a parte de edificações, né? Vão existir palavras, vão existir expressões que só vocês sabem, né, que só vocês conhecem, só vocês estudam, porque faz parte da área de vocês, faz parte do trabalho de vocês. Então, por conta disso, são palavras que provavelmente vocês conhecem, né, e eu, que sou professor de inglês, por exemplo, são palavras que eu não conheço, né? Então, cada pessoa vai desenvolvendo o seu léxico de acordo com o caminho que ela vai traçando na sua vida. Então, se a pessoa vai estudar ou vai, enfim, fazer farmácia, entrar na área da saúde, na área do direito, né, na área da educação, da política, da economia, seja lá qual área for, cada área dessa vai nos dando, né, uma nova quantidade de palavras, né, uma nova quantidade de léxico.
Então, isso tudo aí que eu trouxe para vocês, né, que seria um círculo aí grande, né, enorme, ele representa todo o léxico da língua, tá? Mas nós não vamos trabalhar com o léxico em si, nós vamos trabalhar com o vocabulário, ok? Que é o vocabulary. Nós vamos trabalhar com ele porque é através do vocabulário que a gente vai aumentando o nosso léxico, ou seja, é através do vocabulário que a gente vai deixando esse espaço, né, do léxico, esse balãozinho aí do léxico cada vez maior, ok? Então, saindo do léxico e indo agora para o vocabulário, o que seria o vocabulário, né? Você tem aí, ó, né? Vários balãozinhos menores, né? Vários espaços menores e cada um deles, dentro de cada um deles, você tem o vocabulário, né? Vocabulary. Então, dentro de cada um desse aí, você vai ter, né, um número X de palavras. Quando você tem vários vocabulários todos juntos, aí você vai ter, enfim, né, vai ter um grande número no seu léxico, né? Então, o vocabulário, geralmente, ele é agrupado por temas, uma temática em comum, tá certo? Então, por exemplo, se a gente está estudando a área da saúde, né, e a gente pensar nas palavras, né, que são conectadas com saúde, né, por exemplo, hospital, o que que existe no hospital, né, por exemplo, aí na nossa mente a gente já consegue pensar em muitas palavras conectadas com o hospital, não é? É hospital, enfermeiro ou enfermeira, médico, médica, emergência, ambulância, anestesia, cirurgia, ou seja, a gente consegue ir aí puxando, buscando um grande número de palavras que estão todas aí próximas, né? Essas palavras que estão próximas, né, que estão aí perto, né, uma da outra, elas fazem justamente parte de um vocabulário. Então, o vocabulário, geralmente, ele é agrupado por temas, né, pela temática, tá? Então, se eu pensar na escola, por exemplo, né, aí eu vou ter, por exemplo, quadro, pincel, apagador, aula, carteira, birô, mesa, atividade, né, exercício, prova, professor, aluno, ou seja, eu vou tendo aí um monte de palavras que vai aparecendo, né, que vai surgindo, e essas palavras vão fazendo parte do vocabulário. Então, como é que eu aprendo vocabulário? É interessante que eu aprenda o vocabulário por grupos, né? A partir de grupos, certo? Ou seja, não é muito interessante a gente aprender o vocabulário de forma aleatória, não é? As palavras espalhadas, palavra de qualquer área, palavra de qualquer tema, não. Geralmente a gente estuda um tema e em cima daquele tema a gente aproveita para aprender novas palavras e novas expressões, ok? Então, quando você tem aí muitos vocabulários, né, muitos, você começa aí, então, a ocupar o espaço do léxico e você começa a ter uma possibilidade de muitas e muitas palavras na sua própria língua ou em outra língua que você está aprendendo, né? Então, por exemplo, digamos aí, a gente tem aqui 3, 6, 7 balõezinhos menores para vocabulário, né? Exemplificando. Então, digamos que aí dentro de cada balãozinho menor desse, você tem um tema, né? Então, por exemplo, um deles é saúde, outros é educação, outro é comércio, outro é esporte, outro é escola, enfim. Ou seja, cada um desses aí vai tendo uma quantidade de palavras. Quanto mais palavras você souber, né, mais você pode se comunicar, né, mais você pode entender sobre algum assunto, sobre algum tema, mais você pode se socializar, você pode ler um texto diferente, você pode conversar com alguém sobre um tema diferente. No trabalho, você pode conhecer novas, né, palavras que aí vão ajudar na sua profissão, né, no seu desempenho, na sua execução, enfim. Tudo isso aí vai fazer parte da sua vida, né? Independente se é inglês ou português, vai ter uma parte extremamente importante, tá ok? Então, como a gente está falando do Simple Past, que foi o nosso último vídeo, né? Os nossos últimos vídeos, nós temos aí um vocabulário que ele é específico do Simple Past, né? Ele é específico para o passado simples. Ou seja, quando a gente está estudando o passado simples, aparece um grupo de palavras que são importantes para montar o vocabulário, né? E aí nós temos, por exemplo, verbos, né? Se eu estou falando de passado,
tem um grupo de verbos que eu preciso aprender, e aí nós falamos sobre esses verbos, né? Por exemplo, verbos regulares, verbos irregulares, falamos sobre eles, né? E as formas que eles têm do presente, do passado, né? Falamos sobre isso, ok? A parte de advérbios que acompanham esses verbos, né? Então, geralmente, se uma frase está no passado, além do verbo, como é que eu sei que ela está no passado? Então, eu tenho alguns advérbios, algumas expressões que me ajudam a me localizar dentro da sentença, né? Então, por exemplo, eu tenho palavras como ontem, semana passada, yesterday, last week, last month, que é o mês passado, ou então ontem, antes de ontem, enfim, você vai ter alguma palavra ou alguma expressão que vai te ajudar a identificar que ali é o passado, ok? Então, você vai ter aí, por exemplo, os advérbios, né, que fazem parte também do vocabulário do Simple Past, certo? E o último que eu destaquei, que é o que a gente vai estudar hoje mais especificamente, são os sufixos, e eu até vou colocar aqui, que eu deixei no outro slide, mas eu vou colocar logo aqui. Sufixos, e eu vou deixar em parênteses os prefixos, tá? Prefixes, suffixes, prefixes, que eles são também parte do vocabulário de muitas coisas do inglês, muitas palavras no inglês. Porque o que é um sufixo, o que é um prefixo, né? De maneira simples, o prefixo ou o sufixo é um pedacinho de uma palavra, né? Ou seja, é uma palavrinha, não é uma palavra, na verdade, né? Ela é a parte de uma palavra, tá ok? Ela seria, às vezes, um único morfema, né? Na fala seria um fonema, que você vai ali juntar com alguma palavra que já existe, ou você vai juntar com outra parte da palavra, e aí você vai conseguir juntar, você vai conseguir formar uma nova palavra, e é isso que a gente faz, que a gente fez, na verdade, né, quando estudou o Simple Past, né, quando a gente estudou o passado simples, a gente viu, por exemplo, o funcionamento disso, né? Por exemplo, para fazer o passado dos verbos regulares, né, nós vimos isso. Nós colocamos ed nos verbos, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o verbo play. Como é que eu coloco esse verbo no passado? Eu adiciono um sufixo, né? Então, agora eu tenho played, por exemplo, né? Se eu tenho outro verbo, por exemplo, help, que é o verbo ajudar. Se eu quero colocar o verbo ajudar no passado, eu coloco um sufixo, que é o ed. E aí a gente estudou isso, né? Então, esse ed que está no finalzinho da palavra é justamente o sufixo, tá ok? Aproveitando que nós estamos falando de sufixo, aí a gente vai e coloca também os prefixos, tá ok? Então, eles estão aí para nos ajudar a aumentar o vocabulário. Então, às vezes, você conhece uma palavra, com o sufixo e com o prefixo, você consegue expandir para 5, 6 ou até às vezes mais palavras do que isso, ok? Então, o prefixo e o sufixo ele é extremamente importante para você aprender o vocabulário, né? E com muito vocabulário você expande o léxico, tá? Você tem essa expansão do léxico, ok? Então, vamos entrar agora com eles, ok? Eu vou começar com os prefixos, porque o prefixo é o que vem antes, tá? Né? O prefixo é o que acontece antes, e depois a gente vai para os sufixos. Eu vou parar aqui e trocar a apresentação. Só um momento. Agora acho que vai. Só um momentinho.
Pronto, agora acredito que vocês estão vendo agora uma tabelinha, tá certo? Essa tabelinha que vocês estão vendo aí, temos algumas delas, tá? E elas são importantes que elas vão mostrar para a gente alguns prefixos, os mais usados, os que mais aparecem no inglês, tá ok? Não precisa memorizar essas tabelas são justamente para a gente consultar, tá ok? Sempre que tiver dúvida. E com o tempo, né, de tanto consultar, de tanto utilizar, a gente vai fazendo uma associação, né, de maneira mais natural com a própria língua inglesa. Outra parte importante desses sufixos e prefixos é porque eles são bem semelhantes ao português em muitos casos, se eles não são semelhantes na escrita ou na pronúncia, eles são semelhantes na função, certo? O que é que eles indicam, o que é que eles significam, porque eles têm raízes no latim e no grego, né? E o português tem muita raiz no latim e no grego. Então, por conta disso, existe uma semelhança que nos ajuda bastante, ok? Então, eu trouxe aqui alguns para a gente discutir, tá ok? E aí você pode consultar essa tabela, pode voltar a ver o vídeo, né, com mais calma, para ver quais são eles, se precisar utilizar, tá ok? Então, você tem o prefixo, né, que é uma partezinha, digamos assim, um pedacinho de uma palavra, que ele vem geralmente antes, né, antes de outra palavra. E aí você vai ter aqui alguns exemplos, e nesses exemplos que você tem, eles estão justamente junto já com a palavra, né, formando uma nova palavra. E entre parênteses, você tem o significado, né, que está em inglês, né, o que é que ele indica. Por exemplo, o primeiro ali em cima, ele é o anti, entre parênteses está against, que significa contra. Então, anti, que em português é anti, né, é tudo que é contra, é tudo que é o contrário. Então, por exemplo, antisocial é o antissocial, né? É o que é aquela pessoa que não se socializa, né? Então, ela é antissocial, por exemplo. Segundo exemplo, anti-gravity, que é contra a gravidade, né? Que é o contrário, por exemplo, da gravidade. Ele é contra, né? Antibiotic, ok? Às vezes pode ter uma variação na pronúncia, às vezes pode ser antibiotic, ok? Então, o antibiótico, né? Que é anti, é contra, né? Contra. Antidepressant, então, antidepressant, que é o antidepressivo, por exemplo, né? Que é contra alguma coisa depressiva, contra a depressão, por exemplo. Antifreeze, que é contra congelamento, contra congelar. Então, sempre que você coloca isso, né, tanto no inglês quanto no português, esse anti vai ter o mesmo sentido, tem a mesma intenção, tem o mesmo sentido, né? O próximo é this. This significa opposite of, que é justamente o oposto, né? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que você tem é o verbo like, né? Like, que é o verbo gostar. Se você coloca o this, e aí você transforma em dislike, né? Que é o desgostar, né? Que é não gostar, não é isso? Então, você teria aí dislike, ok? Olha a segunda palavra, honest, honest, que é honesto, né? Se você coloca dishonest, e aí você vai ter justamente desonesto, né? Distant, distant, né? Então, distante. Disagree, disagree. Agree é o verbo concordar. Se você coloca então vai ser o oposto, né? O oposto de concordar. Nesse caso, discordar, né? Disagree. Appear, que é o último que está embaixo, é o verbo aparecer. Se você coloca o this, então você transforma em disappear, tá ok? Vou colocar assim para ver se fica maior. Disappear, ok? Depois você tem aqui incorrect, inaccurate, inadequate, inability, incomplete. Todos têm in, né? Todos têm in. Esse in lá em cima está dizendo, entre parênteses, que tem um significado de não, né? Quando alguma coisa não é, ou quando alguma coisa não está. Por exemplo, correct, o primeiro exemplo, né? Correct é correto, ou seja, quando alguma coisa é correta ou está correta. Se eu coloco in, né? Fica incorrect, né? Então, incorreto, ok? Então, você
Por exemplo, acabou de expandir o seu vocabulário. Se você já conhecia a palavra correct e você coloca o prefixo in e transforma em incorrect, você vai ter, então, justamente uma nova palavra. Então, você duplicou, não é, a palavra, digamos assim, e agora você conhece pelo menos duas palavras. Isso aumentou o seu vocabulário, né? E, com o tempo, você fazendo isso, né, progressivamente, vai aumentar o léxico, né, a quantidade de palavras que você conhece e usa. Então, correto e incorreto. Vejam que é bem parecido com o português, né? Esses prefixos, eles são bastante parecidos com o português, né? Em português, a gente também diz incorreto, né? Incorreto. Em inglês, incorrect, certo? O segundo exemplo é accurate. Accurate é quando uma coisa é muito... a palavra mesmo é acurado, né? Acurado. Alguma coisa que é bem acurada é algo que é bastante certo, né? Bastante certeiro. Então, inaccurate é alguma coisa justamente, né, que não é bem certa, bem acurada. Inadequate é alguma coisa que é inadequada, né? Você tem adequate, que é adequado, inadequado. Ability, que é justamente a habilidade. Se você tem aí o in, você vai ter então o inability, que é justamente a inabilidade, né? Ou a falta de habilidade, né? Complete, que aí tá incomplete, né? Complete, completo, incomplete, incompleto. Bastante semelhante com o português, né? Isso nos ajuda muito, ok? Outro que nós temos aí é o co, que está aí na quarta coluna, né? Co significa with, né? Que significa com. Ou seja, co significa com, né? Ou seja, está com alguém ou está com algo, ao lado de alguém, ao lado de algo, ok? Então, por exemplo, co-worker. Worker é trabalhador. Então, se eu tenho co-worker, seria um co-trabalhador, ou seja, é alguém, né, que trabalha ali em parceria, né, com outra pessoa, é justamente o co-worker. Por exemplo, aí, a segunda palavra, você tem piloto, né, pilot, que é o piloto. Então, se você tem co-pilot, é justamente o copiloto, ok? Copiloto. Depois você tem cooperation, que vem justamente da palavra operation, não é? Se você coloca o co, você vai ter agora o cooperation, não é isso? Coexist. A palavra é exist, né? Exist. Você já tem aí uma palavra que existe, né? Justamente a tradução dela é essa, né? Existir. Coexist seria coexistir, né? Ou seja, existir em companhia ou ao lado de alguém, por exemplo, né? Então, você tem aí mais um exemplo, ok? O último exemplo é o cosign, que seria um co-assinar, por exemplo, né? Que seria aí sinalizar ao lado, ok? Ou nesse sentido, tá ok? Os próximos, na verdade, que a gente tem aí é justamente o extra, né, que tem o mesmo sentido do português, né? Entre parênteses está ali more than, né? More than, ou seja, mais do que. Então, o extra, como o próprio nome diz, já é uma coisa, né? Além, a mais. O que está na frente dele é o for, né? O for indica entre parênteses before, ou seja, indica alguma coisa antes, alguma coisa anterior, tá ok? O mês, entre parênteses, está wrongly, é quando alguma coisa é errada ou está errada, né? É feita ou dita de maneira errada, erroneamente. Esse mono significa singular, singular, ou seja, quando alguma coisa é única, né? E aí nós temos do mesmo jeito os exemplos. Curricular, no primeiro aqui azulzinho, tá? Você tem, ó, curricular, e aí você vai ter extracurricular, né? Curricular, que é o curricular, alguma coisa extracurricular é algo que está fora do currículo, né? Ou seja, é extra, é a mais do currículo, ok? Extraordinary, né? Ordinary, em inglês, né?
não tem tanto sentido como no português, né? Porque, assim, o português, o ordinário, no inglês, ordinário é uma coisa comum, é uma coisa normal, comum, tá? No português, a gente perdeu um pouquinho desse sentido, né? Ordinário, para a gente, às vezes, tem um sentido diferente. Mas no inglês, ordinary é uma coisa comum, uma coisa normal. Então, extraordinary, você já vai ter algo, né, que é fora dessa ordem, né, desse comum. Então, é o extraordinary. E o extraterrestrial, né, que é o famoso ET, o extraterrestre, né? Então, terrestrial é uma coisa terrestre, né, daqui da Terra, e esse extra é justamente o que não pertence aqui, está fora, está além, está a mais. Então, justamente você vai ter o extraterrestrial, ok? Esse outro aí, que é o for, como a gente falou, ele significa antes, né? Alguma coisa anterior. É justamente o que está no parênteses, né? Como aí tem for, a gente tem. Deixa eu só ajeitar aqui um minutinho. Pronto, então você tem o for, né? Que significa antes ou anterior a alguma coisa, né? E aí você tem, por exemplo, forecast, forecast, forehead. Você tem, por exemplo, foresee, foresee. Depois você tem o forward e depois você tem o for, foremost, certo? Então, essa primeira palavra é justamente o cast, né, que seria aí a palavra que vai receber o for, certo? Então, esse cast no inglês, ele tem muitas traduções, certo? Nesse caso aí, ele teria um sentido de alguma coisa que está para acontecer, algum lançamento, alguma coisa aí que vem, tá? Então, quando você coloca o for, você já diz que isso está vindo, né? Que está por vir, que está por acontecer. É muito utilizado para previsão do tempo. Então, esse forecast acaba tendo esse sentido, né, de prever o tempo, tá? É muito usado, por exemplo, nos telejornais, né? Bastante utilizado, ok? O outro que nós temos aí é o forehead. Forehead é justamente a nossa testa, tá? Esse forehead é justamente a parte da nossa testa, porque ela é uma parte anterior, né? Ela é uma parte anterior. Ela é formada com a palavra head, né? Você tem aí a palavra head, e aí você vai ter o prefixo for. Quando você junta head com for, então você tem aí o forehead, certo? Depois você tem o foresee, né, esse see, que é o verbo ver, né, e esse foresee seria ver antes. Então, quando você consegue ver antes, né, seria como prever, né, ver alguma coisa antes, né, de acontecer, por exemplo, seria o prever, certo? Esse forward, do mesmo jeito, você tem aí, né, uma primeira palavra, que é a palavra word, e junto você tem o prefixo, né? O forward seria antes da palavra, né? Word significa palavra, então forward é antes da palavra. Então, antes da palavra, né, forward, seria, por exemplo, num livro, seria o prefácio, né? Alguma coisa anterior. Aí a gente dá esse nome de forward, né? Que é algo anterior, antes da palavra, né? Do mesmo jeito, nós temos aí a próxima, que é justamente o for, que é o prefixo, e temos o most, né? E esse most significa o mais, né? Indica alguma coisa que é maior, que é justamente um destaque, né? Então, quando você coloca isso aí anteriormente, né, for most, né, você pode traduzir como um advérbio, pode ser acima de tudo, né, acima de todas as coisas, seria justamente o, o for most, tá ok? O outro que você encontra aí na frente é o mês. Esse mês, ele é muito utilizado também, né, como um prefixo, ele aparece junto de outras palavras antes da palavra, só que como ele aparece antes, todos os prefixos, né,
eles aparecem antes da palavra, só que eles se juntam à própria palavra, né? Por exemplo, aí, ó, o prefixo mes, né? Que entre parênteses está wrongly, ou seja, é uma coisa feita de forma errada, né? De forma errônea, tá ok? Então, esse wrongly que está aí, justamente, né? De forma errada, de forma errônea, né? É o que é aplicado aí na primeira expressão, ó, misinterpret. Interpret é interpretar. E esse mes indica alguma coisa errada, não é? Feita de forma, de maneira errada. Então, misinterpret é justamente o mal interpretar, interpretar errado, entender errado. É justamente o misinterpret, certo? Esse misfire é formado justamente, né, da palavra fire, que seria aí, por exemplo, fogo, né? E esse misfire, né, pode ser, por exemplo, alguma coisa errada em relação ao fogo, só que não é bem só o fogo, pode ser, por exemplo, o misfire seria quando você tenta dar partida no carro, aí dá problema, né, seria uma falha na ignição, seria alguma coisa que não queimou bem ou não ficou muito bem, né, queimada, digamos assim, uma comida, tá? Então acaba tendo também esse sentido. O outro é o mistake, que é justamente formado pelo take, que é um verbo, né? E o mes, que vai ser a palavra aí que vai dar ajuda, né? A gente traduz mistake como significando erro, um erro, certo? Então, é justamente em inglês a palavra mistake, ok? Na sequência, você tem understand, que é o verbo, junto com o mes. E aí virou misunderstand. Se for um verbo, misunderstand, seria justamente mal, entender mal, né? Que se for um substantivo, seria o mal entendido, misunderstand, certo? É entender mal, entender de forma errada, ok? O próximo é o misconduct, que é conduzir também de forma errada, né? Com misconduct, ok? Na sequência, nós temos o mono, e também é um prefixo, né? Que tem o mesmo significado do português, nesse mono, tem uma ideia de uma coisa que é singular. Então, por exemplo, monotone, monotone é alguma coisa que, né, tem um único tom. Então, esse monotone teria um significado basicamente como a gente tem em português, né? Uma coisa monótona, né? Que só tem um tom monótono, né? Monotone, certo? Esse outro aí do mesmo jeito, a segunda palavra, né? Você tem aí mono, né, no caso, e você tem a palavra bro, né? Que seria quando a gente tem, por exemplo, uma monocelha, né? Por exemplo, quando uma sobrancelha junta com outra, por exemplo, né? Tem só uma, elas emendam, né? Na cabeça, por exemplo. Então, aí você teria uma forma de dizer isso, né? Monobrow, ok? Próximo, monolítico, né? Parece muito, né? Com o português, monolithic. Monopoly, né? Que seria um monopólio. E o monolingual, que é um uma pessoa, por exemplo, que só tem uma língua, só fala uma língua, né? Seria um monolíngue, então, em inglês, monolingual, ok? Na sequência aqui, nós temos mais, tá? Por exemplo, o non, okay? Non, que é um prefixo que significa não, né? Ou então significa ausência, né? Que é a palavra without, without. Então, por exemplo, nonsense, nonsense. É justamente sem sentido, falta de sentido, né? Quando a pessoa não tem senso, né, também. Então, sem senso, né? Nonsense, certo? Non-entity é formado com a palavra, são duas, né? Na verdade, não é uma, né? Que é a palavra entity, e a outra parte é o prefixo, né? Então, esse non-entity é justamente a nulidade, ok? Porque o non indica não, né? Quando a coisa não tem muito valor, né? Ok? Mesma parte aí, né? Descript. Descript é a palavra, ok? Descript. Quando você tem, que é descrever, né? Descrever. Quando você tem o non,
Então, é uma coisa que não dá para descrever, né? É uma coisa indescritível, ok? Indescritível. Então, seria o non-descript, ok? Active, active. Uma coisa que é ativa, né? Active. Ou alguém que é ativo, né? Active. Non-active, não ativo. Ou então, inativo, né? Alguém que não tem essa, né, atividade toda. Non-existent, non-existent é justamente, né, existente. Quando eu coloco non, aí fica inexistente. Veja que quando a gente vai traduzir para o português, a gente muda o prefixo, né? Ó, no inglês é o non, non-existent, né? Não existente. Ou, no português é inexistente, né? Inexistente. O nosso aqui, no caso, vai ser o in, nosso prefixo. No inglês vai ser o non, né? N-O-N, ok? Non-existent, ok? O próximo, que é o sub, que também tem o mesmo sentido do português, né? Sub, no sentido de ser por baixo, né? Que é justamente o que está dentro do parênteses, under. Então, quando eu digo submerge, né? Justamente submergir, né? Submarine, né? Marine. Né? E o sub, que é o prefixo, você vai ter aí justamente o submarino, né? Subcategory. Subcategory é uma categoria, né? Category, e esse sub é justamente alguma coisa que está por baixo, mais abaixo. Então, uma subcategory é justamente uma subcategoria, digamos assim, né? Subtitle. Subtitle. Title é um título, tá? Então, geralmente, um título de um trabalho, por exemplo, né? Uma frase é um título, né? Quando você coloca esse sub, é o que fica abaixo, né? Então, a gente usa subtitle para falar, por exemplo, das legendas dos filmes, né? Quando a gente tem filme legendado, por exemplo. Legenda em inglês vai ser justamente o subtitle. Por quê? Porque esse sub, ele indica uma coisa que está abaixo, né? E, geralmente, a legenda dos filmes, ela fica onde? Na parte de baixo, né? Da tela. Subconscious, né? Que é justamente o subconsciente, né? Conscious consciente, sub é uma coisa que está por baixo, né? Então, subconsciente, ok? Outro que a gente usa muito, né? É o terceiro aí, é o trans, que entre parênteses significa across, ou seja, significa cruzar de um lado para o outro, né? Passar de um lado para o outro. Então, você tem, por exemplo, transport, justamente transportar, ou seja, transportar é levar de um lugar para outro, né? Tem essa ideia, né? Transnational. Você tem a palavra national, né, que é justamente nacional, e aí você tem trans, né? Então, transnational é uma coisa que sai do nacional, né, e vai para um local maior, né, um local mais distante de um lado ao outro, né? Seria o transnational. Transatlantic, a gente usa muito para navios, né? Seria um adjetivo, por exemplo, para navios. Então, esse transatlantic, o transatlântico, seria justamente o navio, não é isso? Então, você vai ter aí, por exemplo, o trans, que é justamente o prefixo, e o Atlantic, que é justamente o Atlântico, né? Assim, em referência ao oceano, né? Então, transatlantic, ok? Na sequência, você tem o transact, né? Que seria juntando aí o verbo act, não é isso? E você junta o prefixo trans, e aí você teria act, que significa agir, né? Significa ação. Então, quando você tem transact, você tem justamente transação, por exemplo, né? O próximo é form, né? Que é formar alguma coisa, por exemplo, e o transform é justamente transformar, né? Passar de um lugar ao outro, de uma transformação, né? Transform, ok? Já na quarta linha, né? Quarta coluna, temos mais um prefixo que é o an, que também significa não, né? Veja que no comecinho aqui tem o non, que significa não, né?
E tem também agora o un, que também significa não, né? Então, por exemplo, unfinished. Finished, né, significa terminado, quando uma coisa está terminada, quando uma coisa está acabada. Se você coloca o un, vira o contrário, né? Unfinished, ou seja, é uma coisa que não está acabada, é uma coisa que não está terminada, né? Está justamente unfinished, ok? O próximo que você tem aí, segundo exemplo, friendly. Aí está escrito unfriendly, né? Que é justamente o quê? Amigável, amigável, e unfriendly, né? É justamente algo que não é amigável, né? É algo que vai justamente ao contrário, né? Então, poderíamos traduzir como hostil, né? Ou então inamistoso, mas é mais raro inamistoso, né? Mas é algo que não demonstra muita amizade, né? Undone, done, nós temos aí done significa feito, quando alguma coisa já está feita, né? Já está acabada, done. Quando eu coloco un, vira o contrário, né? Ou seja, undone, né? Ou seja, desfeito, né? É algo que foi feito, mas agora ficou o contrário, né? Desfeito, undone, ok? Unknown, known é conhecido, ou então conhecida, e esse un vai ser justamente o contrário, né? Então, contrário de conhecido é a negação, desconhecido, né? Ou desconhecida. Unlike, unlike. Nesse caso aqui, like, vai ser no sentido de igual, tá ok? Não é o verbo gostar, não, aqui não. Aqui vai ter o sentido de alguma coisa igual, né? Like nesse sentido. Quando eu digo unlike, seria algo justamente que não é tão igual, né? Seria algo mais realmente diferente, ok? Existem outras traduções também, né? Contrário significa o contrário, ok? Distinto, né? Seria o unlike, ok? Já aqui embaixo você tem mais 4, né, prefixos. Tem o uni, tem o post, o inter e o ex. Okay? Esse ex é bem facinho, né? É o mesmo do português, né? Esse uni, que é o primeiro aqui de cor verde, significa um, né? Tá até dentro do parênteses. Dentro do parênteses tem o número 1, né? One, né? Porque indica unidade, né? Esse post é algo que é para depois, né? Que é o after. Ele é o contrário desse aqui, ó, que nós vimos embaixo, né? For, né? Que tem forecast, forehead. Ele é o contrário, né? Aqui o for indica antes e aqui o post indica depois, né? Tá até dentro do parênteses. After, né? Que é o que fica depois, ok? Depois nós temos inter, que significa, né? Between, ou seja, entre, né, entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, ok? E o ex, entre parênteses, significa former, significa alguma coisa que não é mais, né? Justamente o ex, ok? Então você tem aqui, por exemplo, o unicicle, né? E aí você tem sickle, que seria um ciclo, né? Então aí você teria um uniciclo, né? Uma coisa unificada, tá? Então, é justamente uni, que é o prefixo, e aí você tem cycle, então seria unicycle, né? Alguma coisa unitária, né? Você pode encontrar também a tradução como monociclo, por exemplo, né? Tem muito nos circos, né? Aquela, só tem uma bicicleta, digamos assim, mas não é bi, porque não tem dois, né? Só tem um pneuzinho lá. Então, seria muito utilizado nos circos, né? Os palhaços usam muito. É o uniciclo, né? O mono, em português é monociclo, ok? Universal, né? Universal, esse uni tem ideia de né? Universal. Unilateral seria o unilateral, inclusive está escrito do jeito do português, né? Tá igual, né? E tem o mesmo significado, né? Unilateral. E você tem aí, por exemplo, o outro é unanimous. Unanimous, que é uma coisa unânime, né? Quando todo mundo concorda, por exemplo, com alguma coisa, então ela é unânime, não é isso?
O próximo que nós temos é o... Perdão, deixa eu voltar lá. É o post, né, que significa justamente o, o depois, né? Então você tem aí o post-mortem. Esse mortem, né, é uma expressão que a gente usa, né, é do latim, significa morte, né? Esse mortem. Então, post seria alguma coisa após a morte, tá? Então, por exemplo, às vezes você pode encontrar a tradução como sendo autópsia, né? Porque o post-mortem é uma coisa que você faz depois da morte, né? Que se faz depois da morte. Então, seria, por exemplo, autópsia, né? É um exemplo, né? Postpone. Pone aí tem o sentido de pôr, né? Colocar. Postpone é justamente quando você põe para depois, né? Postpone. Geralmente a gente traduz como adiar. Quando você, né, não quer fazer alguma coisa agora, né? Quer adiar, vai deixar para depois, então postpone, certo? Aí você tem também postnatal, né? O pós-natal, né? Tanto você tem o pré-natal, quanto você tem o pós-natal, né? Geralmente quando é em relação a gravidez, né? Tem pré-natal, pós-natal, né? Esse próximo, que é postscript, né? Você tem script, que vem de escrever, né? E aí, o post significa depois, né? Então, postscript seria escrito depois, né? Postscript, né? É o pós-escrito, uma coisa que é escrita depois, né? Temos aí o posterity, que é justamente a posteridade, que é um tempo, né, após, um tempo depois, não é isso? Então aí você já tem, por exemplo, o posterity, ok? No caso do inter, você tem aí o inter que significa entre, né? Entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. Olha o exemplo que ele dá, interact, que é o verbo interagir, não é isso? Interact significa agir e inter significa, né, entre. Então, entre uma pessoa e outra, agir entre uma pessoa e outra, né? Então, interagir, não é isso? Intermediate, que seja justamente o intermediário, né, o intermediário, né? Por exemplo, se alguém é intermediário de alguma coisa, de alguma situação, né, que está entre um lado e o outro lado, está fazendo o intermédio, né? Intermediário. Intermediate. Depois você tem o intergalactic, que é justamente intergaláctico, né? Quando uma coisa é de uma galáxia para outra, por exemplo, né? Do mesmo jeito você tem o interstellar, que é o interestelar, né? De uma estrela para outra, né? Todos com o prefixo inter, né? Até agora. Depois você tem interlock, seria, por exemplo, interligar, ligar uma coisa à outra, né? Engrenar, engatar uma coisa na outra, seria o interlock. Lock significa fechar, né? Significa fechar, por exemplo. Okay? Esse outro é mais fácil, né? Esse ex, porque a gente usa do mesmo jeito no português, né? Por exemplo, ex-president, que é justamente o ex-presidente, né? Ex-boyfriend, ex-namorado. Exterminate, que é justamente exterminar, né? Exterminate. Exterior, que é justamente o exterior, né? É algo externo, né? Exterior. E o outro é o extension, que é justamente a extensão, ok? Todos com o mesmo prefixo. Essa daqui é a última tabelinha dos prefixos, tá ok? Tem mais, tá, gente? Eu só trouxe essas três, porque senão o vídeo fica muito longo, mas tem muitos outros, tá bom? Só para você saber os principais e reconhecer caso eles apareçam, né, em uma palavra, tá? É, esse próximo aí é o semi, né, entre parênteses, significa half, significa metade, tá? Então, por exemplo, semicircle é a metade de um círculo, né, que é o semicírculo, ok? Semifinal,
seria uma semifinal, né? Veja que eles não têm tanta dificuldade para entender comparado com o português, né? Eles são bem parecidos, são bem similares. Então, esse semifinal seria justamente a semifinal, né? Semi-conscious, né? Seria parcialmente consciente, né? Ele não está inconsciente, né? Mas também não está totalmente consciente, né? Seria justamente aí a junção, né? Do prefixo, que é justamente o semi, né? E depois você tem o conscious, né? Seria aí consciente, consciência, né? Semi-precious seria o semi-precioso, semi-skilled, né? Seria também parte ou metade habilidoso, né? Ou seja, ele não é totalmente habilidoso, ele tem uma parte, né, de habilidade, mas não tem tanto assim. O segundo que está aí do lado, que é o tree, né, que tem justamente aí o número 3, ele indica justamente, né, entre parênteses, né, a questão tripla. Então, por exemplo, triangle. Angle é ângulo, né? Quando você coloca o tri, né, que é o 3, então vai virar o triângulo, né? Triângulo, 3 ângulos, né? Triangle, ok? Olha o próximo que você tem aí. Você tem o tripod, né? E aí você vai ter a mesma, né, junção, que é o tree, 3, né? E você vai ter o pod, né? E aí seria, por exemplo, o tripé, né? O tripod, certo? Tricycle, né? Que seria justamente aí 3 ciclos, né? Você tem a bicycle, né? Que é a bicicleta, aí você tem tricycle, e aí já seria o triciclo, né? Tem 3, né? 3 ciclos, ok? Você tem aí o tricolor, ok? É justamente aí com 3 cores, né? 3 cores. Color, que é cor, e o tree aí vai ter sentido de 3, né? Tree. O próximo é o pro. Esse pro significa, entre parênteses aí, a palavra forward. Forward significa alguma coisa que é para frente, alguma coisa que é em relação a progredir, a progressão. Então, você tem aí, por exemplo, o proceed, que é justamente proceder, tá? Depois você tem o pro-war, né, que é justamente, por exemplo, quando alguém é a favor da guerra, né? Ele é pró-guerra, né? Então seria o pro-war, né? Pro-war. Lá em cima o primeiro foi o proceed, tá? Proceed. O próximo que você tem aí, do mesmo jeito, né? Ele é formado por mote, né? E o promote, promover, né? Depois propose, que é justamente propor, né? Pose já é o verbo pôr, né? E pro seria o prefixo, propose, propor. Progress, que é justamente o progresso, né? Progredir, progress. O próximo ali é o and, significa também before. Ele é semelhante a esse aqui, ó. For, tá vendo? E é o que está na cozinha verde, né? For, ele tem o mesmo sentido, ou seja, alguma coisa anterior, é alguma coisa antes, né? Então, você tem aqui, por exemplo, ó, antenatal, que seria justamente o pré-natal, né? Antes do nascimento, né? Anteroom seria uma sala ou um cômodo anterior, né? Anteroom. Antedate seria um encontro anterior. Esse date significa encontro, tá? E o and, né, significa justamente o anterior, né? Então, seria um encontro anterior, por exemplo. Antechamber, do mesmo jeito, você tem ant, que é o prefixo, e depois você tem chamber, que é uma câmara. Então, antechamber seria uma antecâmara, tá? Presta atenção que é câmara, não é câmera não, tá? E ali você tem antecedent, né, que é justamente o antecedente. É isso bem parecido com o português. Outro, agora nessa parte de baixo, né, tem mais 4, são os 4 últimos, tá, gente, dos prefixos, para a gente poder ir para os sufixos, ok? Você tem, por exemplo, homo, né, homo, e aí você tem, por exemplo, na sequência, auto, depois poly, e depois hyper. Então, esse homo significa, entre parênteses, né, a palavra same, né, ou seja, significa alguma coisa que é igual, alguma coisa do mesmo, né? Auto significa self, né? Ou seja,
a questão de ser feito pela própria pessoa, né, pelo próprio objeto, né, tem essa ideia de alteridade. Poly, entre parênteses, significa many, né, significa muitos ou muitas, e o outro que é o hyper, né, no caso aí vai ser over, né, quando é alguma coisa exagerada, tá? Quando tem muito mesmo daquilo. Então, esse primeiro exemplo que tem aí, você tem, por exemplo, homosexual, né, que seria homossexual, ou seja, alguma coisa igual, né? São pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Então, entre parênteses lá tá o same, né? Ou seja, mesmo, mesmo e mesma. Então, você vai ter justamente homosexual, tem atração pelo mesmo sexo, né? Homonuclear, né? Ou seja, mesmo caso. Homonuclear, né? Homo no sentido significa o mesmo, né? E nuclear seria justamente nuclear, não é? Homoplastic seria o homo é o prefixo, né? Plastic é a palavra em si, né? Então você teria aí homoplastic, né? Que seria um homoplástico. Homophobic seria uma fobia a questões homo, a questões iguais, né? Principalmente questão sexual, né? Seria uma fobia à homossexualidade, por exemplo. Homograph, por exemplo, né? Você tem aí homo, e aí você tem graph, que é justamente da palavra gráfico, né? Grafar. Então, aí seria o homógrafo, né? Quando tem grafia, por exemplo, palavras com grafias iguais. Você teria, por exemplo, homógrafo, né? O outro é o auto, né? Que aí você tem, por exemplo, autopilot, e aí você teria, né, o autopiloto, né? Autograph, graph, né? É o mesmo que está sendo usado ali, ó, no anterior, né? No homograph, autograph, é o mesmo graph, né? Que significa grafar, né? Escrever, assinar. Então, autograph é uma coisa que é autoescrita, né? Autografada, ou seja, justamente o autógrafo, né? Autobus, né? Que é justamente que a gente junta aí o auto, certo? Auto, que é o prefixo, né? Auto. E você tem a outra palavra que é o bus, né? Autobus. Justamente o auto-ônibus, né? Automobile. Mobile é a palavra, né? E o auto é o prefixo. Então, ele seria, por exemplo, como automóvel, né? Automóvel. O outro é o autodial. Autodial, né? Que é dial é discar, por exemplo, no telefone, né? Discar os números. E esse auto é o, né, o prefixo. Então, seria uma autodescagem, né? Autodescar, ok? O próximo você tem aí, né, que é o polling, e aí o polling, você tem justamente aí a ideia de ser muitos, né, entre parênteses, many. Então, por exemplo, polysyllable, né, que é justamente, syllable é sílaba, né, e o polling indica muitas, né, então muitas sílabas, né, polyssyllable, polysyllable, certo? O próximo que você tem é o polygon, né, que é o polígono, figura geométrica, né? Próximo que você tem é o polycotton, que é o que a gente traduz como aquele tecido, né, poliéster, por exemplo, né, que é o algodão poliéster. O outro exemplo que ele traz aí do mesmo jeito, né, com poly, e depois você tem polyneuritis, né, que é a poloneurite, certo? Uma condição de saúde. E o último dos prefixos vai ser o hyper, né, que é justamente o hiper, quando alguma coisa é bem exagerada, né? Então, por exemplo, hyperactive, né, justamente o hyper, que é o prefixo, né, e active, que é ativo, né? Então, hyperactive é o hiperativo, né, extremamente ativo, certo? E o último é o hyperventilate, que é justamente o hiperventilado, né, o hyperventilate é o hiperventilado, né? Hypersensitive, que é o
hipersensitivo, né? Hypersample, hyperspace, todos indicam alguma coisa muito, né? Alguma coisa exagerada, tá ok? Então, aqui não são alguns, tá? Dos prefixos, não são todos, né? Se a gente fosse fazer com todos, realmente levaria muito tempo, o vídeo já vai ficar grande, né? Ia ficar muito maior ainda. Então, ia levar muito tempo, ok? Então, esse aqui vocês usam como modelo para muitos outros, ok? Eu vou tentar aqui colocar na tela mais o próximo, tá? Que agora são os sufixos. Então, só um momentinho, eu vou ver se eu consigo colocá-los aqui na tela para a gente trabalhar com alguns deles, ok? Acho que já está aparecendo, mas eu vou tentar de novo, para não confundir. Só um momento de novo. Pronto, acho que agora vai dar certo. Pronto, esse que vocês estão vendo agora são alguns, tá? Do mesmo jeito, são alguns, porque não tem como a gente trabalhar com todos, né? Porque realmente demora muito, mas serve como base, né? Serve como modelo, tá? E aí, como modelo, você vai ter agora justamente alguns sufixos, diferente do prefixo, né? O sufixo, eles vão ser acoplados no final da palavra, tá? No finalzinho da palavra, e o prefixo no início, né? E aí eu trouxe essas tabelas aqui que elas fazem uma comparação entre o português e o inglês, né? Para a gente ver quais são, né, esses prefixos e as semelhanças que eles têm, né, de uma língua para outra. Então, por exemplo, ó, tá aí destacado em negrito, né? Quais são os sufixos, tá? Então, você tem, por exemplo, aí o primeiro, city, né, a palavra, né, city, e esse TY, né, que tá destacado em todas as palavras, né, city, university, adversity, humanity, honesty, tudo que está grafado aí, né, de negrito, que é o finalzinho, são justamente o sufixo do inglês, né? Veja que do português o sufixo vai ser dade, né? D-A-D-E, né? Então, por exemplo, sempre que eu tiver em inglês o TY, né? City, University, em português vai ser dade, né? A cidade, a universidade. Então, isso ajuda também a gente a entender um pouco das duas línguas também, né? E aumentar o nosso vocabulário, né? Construir novas palavras. Então, você tem city, né, que seria cidade, university, a, a universidade, né, adversity, a adversidade, né, humanity, a humanidade, e honesty, a honestidade, ok? Esse próximo, tá vendo qual que ele é no inglês? Ele começa no S, né? A primeira palavra é combustion, né? Então seria esse chan, que para a gente em português seria estão, né? Combustão. Então lá o combustion seria combustão, né? E aí você tem a mesma sequência, né? Combustions, congestion, suggestion, digestion, question. Então, isso aí, ó, faz você aumentar o seu vocabulário, conhecer novas palavras que são semelhantes, são parecidas, têm a mesma terminação, né? Então, você tem combustion, a combustão, congestion, a congestão, suggestion, a sugestão, digestion, a digestão, question, a questão. E aí, né, o próximo sufixo aí você tem o shon. Por exemplo, na palavra confusion, né? Shon. Confusion, John. E no português seria o são.
da palavra confuso, só que aí tem um som de S, né? Dizer confusão, né? Então, aí você tem confusion, confusão, né? Illusion, ilusão. Expansion, expansão. Session, sessão. Progression, progressão. Então, veja que ele tem ali, né? O finalzinho, né? Todo igual, né? No inglês, do mesmo jeito no português, né? Tem o finalzinho todo igual, e isso é importante para perceber, né? A estrutura da língua, ok? Esse outro aqui, que é o Sean, né? Como, por exemplo, na palavra station. No português é o nosso são. Veja que esse são aqui era com S, né? E esse são aqui agora é com C cedilha, né? Então, station, que é a estação, né? Situation, que é a situação. Continuation, que é justamente a continuação. Communication, comunicação. E nation, nação, tá? É um processo que a gente chama de sufixação, né? Colocar um sufixo e prefixação, colocar um prefixo. Quando a gente estava estudando o passado, nos últimos vídeos, a gente viu justamente esse processo, né? Só que lá a gente utilizava ed, né? Que era o sufixo utilizado. Aqui a gente tá vendo outros, né? Sufixos que servem também, né? O outro é o da palavra religion, é justamente o Jan, né, que para a gente vai ser gião, não é? Então, religion, religião, region, região, legion, legião, subregion, sub-região, e aí sucessivamente. Esse outro aqui, ele é muito usado para formar advérbios, né? Em inglês ele é ly, L-Y, né? Ly. E no português vai ser mente, né? Então, apparently, aparentemente, né? Basically, basicamente. Rapidly, rapidamente. Historically, historicamente. Automatically, automaticamente. Então, tudo que no inglês, né? Se for um adjetivo, tá? Com ly, colocar o ly no adjetivo, a gente transforma em um advérbio, né? Vai para o mente, que para a gente é um advérbio de modo, né? Aparentemente, basicamente, rapidamente. Esse outro aqui, né, que é esse outro aqui que está na palavra reasonable, seria para, né, seria no inglês o bow, reasonable, convertible. Então, para a gente é o vel, né? Razoável, convertível. Então, seria o vel, né? Da gente do português. Então, reasonable, razoável. Convertible é o convertível. Reversible é o reversível. Tolerable é o tolerável. E compatible é o compatível. Na palavra example, nós temos aí o sufixo po, né? Que no português vai ser exemplo, né? Seria para a gente o plu, o pló, né? Com a letra O. Então, example vai ser exemplo. Esse aí você tem o triple, que é o triplo, né? Temple, que é o templo. Ample, que é o amplo. E aí, sucessivamente, tá? Gente, aqui são só modelos, tá? São exemplos. E a partir dos exemplos é que a gente vê mais, né? Consegue criar mais. E se observar isso nos textos, né? Nos outros locais, a gente consegue, né? Identificá-los. Outro exemplo aqui que nós temos é o do sufixo que está na palavra seminary, né, que é justamente o sufixo ary. Então, aí você tem seminary, no português vai ser ário, né, termina em ário, então seria seminário, né, seminary, seminário. Itinerary, itinerário. Visionary, visionário, né, urinary, urinário. Literary, literário. E aí, sucessivamente, tá certo? O próximo aqui que nós temos é o si, da palavra democracy, que no português vai corresponder ao cia, né? Democracia. Então, democracy, democracia, autocracy, autocracia, efficacy, eficácia, diplomacy, diplomacia, advocacy, advocacia, né? E aí, sucessivamente. Já na palavra dentist, o sufixo é est. Então, a gente vai ter dentista, no português, ista. Então, dentist, dentista. Economist, economista. Scientist, cientista. Ecologist, ecologista. Linguist, linguista.
Nesse aqui nós temos emergency, né? O exemplo é emergency, ok? Então aqui, o finalzinho dele, né, que é o emergency, NC, corresponde em português ao ência, né? Emergência. Então, emergency, emergência, agency, agência, tendency, tendência, latency, latência, fluency, fluência, ok? E a nossa última tabela para encerrar o vídeo, temos o imprudent, que é o ent, o sufixo ent, que em português também, né, é ent, imprudente, né? Então, a diferença é porque a gente vai ter uma letra E no final que o inglês não tem, né? Imprudent, imprudente. Pendent, pendente. Content, contente. Latent, latente. Fluent, influente. Então, encerramos a tabela, as tabelas, tá? Encerramos também o nosso vídeo. E a intenção não é, gente, memorizar de cara, mas sim utilizar essas tabelas como apoio, tá? Sempre que precisar para resolver um exercício, tirar uma dúvida. E isso ajuda bastante a desenvolver o vocabulário, tá? Que é a intenção desse nosso vídeo, dessa nossa aula, ok? Então, encerramos por aqui.